Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero nessa noite esclarecer alguns pontos relacionados à tão famosa agora margem dos 5% para aposentados e pensionistas do INSS. Fazendo um breve comentário a respeito, o que é a margem dos 5%? É aquela margem que daria mais 5% para empréstimos consignados, elevaria a margem que vai de 30% para 35% em empréstimos consignados. Então eu quero atualizar sobre o que aconteceu na votação que ocorreu na terça-feira, a votação da MP 936, que tinha em seu texto o artigo 27, que nada mais é que o PL 2017. O que trata o PL 2017? Ele é um projeto de lei do deputado federal Capitão Alberto Neto que estipula essa ampliação de margem. Então, o que aconteceu? Os senadores, na votação de terça-feira, eles consideraram esse artigo, o artigo 27, como uma matéria estranha, como um assunto que não tinha relação alguma com o que eles vinham tratando naquela MP, naquela medida provisória, que, só relembrando, é a medida provisória que trata sobre leis trabalhistas neste período de pandemia, sobre contratos, cancelamentos de contratos e sobre algumas flexibilizações das leis trabalhistas. Então, alguns senadores, liderados pelo senador Everton, ele que é líder do PDT, ele achou que não se tratava de um assunto que poderia ser recepcionado. Estranho que já havia sido recepcionado quando a MP ainda estava na fase da Câmara dos Deputados. Lá foi aprovado por unanimidade e por isso que foi para votação no Senado, que ocorreu nessa terça-feira. Mas esse questionamento de matéria estranha nada mais é que uma espécie de birra, como disse do senador Everton Rocha, que nada mais é do que a opinião dele. Ele considera que a ampliação da margem de 30% para 35% iria ocasionar um superendividamento. Essa é a opinião dele, sem dados elaborados, sem nada conclusivo, sem trazer nada. Ele apenas alega que ele acredita que isso elevaria o endividamento dos aposentados e pensionistas do INSS, assim como dos servidores públicos. Só que ele não parou para pensar ou desconsiderou que o fato da não ampliação da margem não vai fazer com que os aposentados e pensionistas eles deixem de estar já endividados. Porque o que acontece? Com toda essa crise, e eu estou dizendo nível nacional, não apenas aqui no município, muitos dos aposentados e pensionistas começaram a receber em suas casas os seus filhos, os seus netos, ora desempregados. Agora, essa semana, fiquei sabendo de pessoas que estavam morando na Serra, pedritenses, que estavam morando na Serra e estão retornando devido a questões de desemprego. Então, o aposentado e pensionista, ele está reunindo novamente, sob a sua tutela, aqueles filhos que estão sendo demitidos e eles estão auxiliando financeiramente. E o empréstimo, ele nada mais é que uma forma de chegar a um valor que possa ajudar financeiramente seus filhos e netos, enfim. Então, o que os senadores eles não entenderam desse projeto? Que no momento em que não há possibilidade de fazer um empréstimo com taxa de juros baixa, porque o crédito consignado tem a menor taxa de juros do Brasil, ele tem um teto de 1,8% ao mês, então é até 1,8%. Neste momento em que eles barram o crédito consignado, essa ampliação de margem, está jogando o aposentado e pensionista para o crédito pessoal ou até mesmo para os agiotas,
com taxa de juro de, no mínimo, 10%. Então, eles querem proteger, foi isso que alguns senadores falaram, proteger do endividamento, mas acaba levando, empurrando os aposentados para o endividamento. Então, ainda estamos no jogo, ainda estamos no páreo. O PL 2017, ele está sendo tratado, está sendo negociado, como eu vi num vídeo ontem do deputado Capitão Alberto Neto, está sendo negociado no sentido de realocá-lo para ir para a pauta da Câmara dos Deputados. Estava até havendo a possibilidade de estar hoje, quinta-feira, mas que eu tenho conhecimento, não foi para votação hoje. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele vai para votação e aí tudo indica que será aprovado na Câmara, porque já tinha sido aprovado enquanto MP, e logo depois vai para o Senado. Claro que aí é uma questão de nós desmistificarmos essa birra, esse mito de que ampliando a margem aumentará o endividamento do aposentado, o que não faz sentido algum, porque sem o crédito barato, ele vai migrar para o crédito pessoal com juro muito mais alto. Também se falou que o texto do PL 2017, a margem dos 5%, estaria sendo incorporado no texto do PL 1328, que trata sobre a suspensão de cobranças dos consignados, e está sendo votado na noite de hoje, na quinta-feira, já vem desde a tarde, desde as 16 horas, eles ainda estão em votação, que suspende as parcelas de crédito consignado por pelo menos 4 meses. Então, pessoal, eu acompanhei agora boa parte da votação, não foi incluído o texto da margem dos 5% nesse PL da suspensão, mas vamos torcer para que em breve aí seja recolocado para votação, seja recolocado na pauta, seja tão logo colocado na pauta aí de votação da Câmara dos Deputados. E amanhã, ou logo, eu entro fazendo um novo vídeo para explicar a vocês como que ficou aí essa questão da suspensão das parcelas de crédito consignado. Tá certo? Uma boa noite e que Deus abençoe a todos.